Bem-vindo, pessoal, a mais um Pod Farma Podcast, esse podcast que é de saúde, feito com muito carinho para você, para destravar todas as suas dúvidas e ter um conteúdo de ponta para você. Eu sou a Tetê Cabral e ao meu lado está a Cristúlia. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo ótimo! Seja bem-vindo a mais um episódio. Vamos começar agradecendo a nossa patrocinadora master, Drogaria Santa Maria. Lembrando que a loja ao lado do fórum é 24 horas, então bater um perrengue de madrugada é só dar uma passadinha lá. E as nossas outras unidades, tanto Pinheirinho, Vista Grande, abre de domingo a domingo. Então pode passar lá que a gente tem de tudo. Drogaria Santa Maria do Pinheirinho tem parte de papelaria. Então se você é estudante, está precisando de trabalhos, maquetes, tudo, gente, imprime em todos os formatos, cores, tudo que vocês precisarem. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te agradar. O nosso conteúdo de hoje, pessoal, está incrível, porque aqui a gente só traz gente muito gabaritada, né? Com certeza vai tocar você, porque hoje a gente vai lidar com as próprias emoções. Como você lida com as suas emoções? Como você lida com o seu dia a dia? O que te fere? O que te magoa? Você apela para medicamentos? Será que é certo? Então fiquem ligadinhos nesse episódio, porque esse conteúdo de hoje está maravilhoso. Hoje nós vamos falar de mente, emoção, cuidado e propósito. E para isso, não poderia ter uma convidada melhor do que a Gleiciane Teodoro. Ela é psicóloga hospitalar, professora da Unifenas, além de ser autora do livro A Jornada da Alma, Psicologia no Coração de um Hospital. Ela vem compartilhar com a gente a sua experiência no hospital, na sala de aula, a importância de enxergar as pessoas e os pacientes como seres humanos por completo. Gleiciane, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi meninas, obrigada pelo convite. Já vou pedir desculpa de antemão que eu tô meio fanha. Acho que essa mudança de tempo meio repentina, faz calor, faz frio, mas eu acho que hoje vai sair bons frutos aqui da nossa conversa. Com certeza. Fique em paz. Espero colaborar bastante, viu? Fique em paz, que é normal, que o tempo realmente tá muito doido, né? Tá. E eu acho que sempre que muda assim eu já sinto o impacto. Gleiciane, conta pra gente como que começou essa sua jornada, como que despertou essa vontade de você ir para o lado da psicologia e para a psicologia hospitalar? Como que surgiu isso? Acho que as coisas na minha vida acontecem muito espontaneamente. Assim, eu nunca tive a intenção de fazer psicologia. Acabei indo para a engenharia, da engenharia acabei na filosofia e da filosofia queria algo mais prático. Eu queria, de fato, algo que eu pudesse tocar, compartilhar, trocar com as pessoas. E aí consegui uma bolsa em psicologia e fui cursar. Aí foi amor à primeira vista pelo curso. Quando eu me formo, achei que eu ainda ia para a carreira acadêmica, já de imediato, ia para algum mestrado ou algum doutorado direto ou algo do gênero, mas não deu certo. Aí, junto a isso, aconteceu uma oportunidade na minha cidade. O hospital precisava de uma psicóloga e eles me convidam a, de fato, trabalhar lá. E aí foi meu segundo amor. Eu tenho um encantamento, uma adoração pelo contexto hospitalar. E aí me criei enquanto profissional lá. E o que seria uma psicóloga hospitalar? Porque a gente está acostumado com a psicologia da clínica, que você vai e faz um tratamento. Mas na hospitalar, acredito que tenha uma pegada diferente. Tem algumas singularidades e algumas especificidades. O primeiro ponto é, diferentemente de um contexto clínico, geralmente a gente busca esse profissional. Então eu procuro ele na internet, eu marco um horário, eu vou lá, sou atendida. No contexto hospitalar, essa dinâmica é muito diferente. Ninguém vai a um hospital procurando um psicólogo. Você vai por cuidados médicos. Dentro desse contexto, já é uma prática oferecida. Então, muitas das vezes a gente chega, pergunta para as pessoas se elas de fato querem um atendimento. Dentro do adoecimento físico, obviamente, diretamente, tem o adoecimento mental. Então, até o sofrimento físico, a perda, o luto dentro daquele ambiente. Então, muitas das vezes você entra numa perspectiva, sai outra. Então, muitas das vezes eu entro andando, saio de cadeira de rodas. Eu entro com os meus 2 braços, saio sem um deles. Então, tudo isso vai trazer impactos diretamente na saúde mental. Então, esse profissional dentro da instituição vai trabalhar com esses pacientes, equipe e familiares. Então, diferentemente de um set clínico, que muitas das vezes a gente vai trabalhar 1 ano, uma vez por semana, um horário marcado, 50 minutos, no contexto hospitalar, muitas das vezes esses atendimentos são de 7 dias.
Muitas das vezes, no contexto clínico, né, é só uma sala, o sigilo é todo reservado, é um por um. Muitas das vezes, no contexto hospitalar, você vai atender um paciente e tem um técnico trocando a medicação. Você interrompe seu atendimento porque ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância. Então, tem algumas singularidades desse contexto. Então, sempre que a gente pensa em psicologia hospitalar, é uma diferença drástica do contexto clínico. É como se fosse fazer diferentes. O vínculo é diferente, não há tempo para um vínculo tão forte que demanda dias, demanda meses. É um vínculo que precisa se dar num contexto mais emergente, mais rápido. Porque provavelmente o paciente vai ter alta em 7, 8, 10 dias. São tratamentos mais pontuais. São mais breves, mais pontuais. A família faz parte desse tratamento, levando em consideração um diagnóstico mais grave, um tumor, por exemplo? Sim, e a família é interessante que ela tanto pode colaborar, quanto ela também pode prejudicar o tratamento. Imagino. Então tem famílias que são extremamente participativas. Um contexto muito simples para vocês entenderem. Às vezes um paciente tem uma dieta restrita. Então, vamos supor que ele vai fazer um exame, não pode beber a água ou não pode consumir certo alimento. Às vezes, a própria família leva esse alimento, dá esse alimento ao paciente. Então, muitas das vezes, a família, em algumas circunstâncias, ela também vira uma barreira, um obstáculo ao cuidado desse paciente. Sem falar das outras questões psicológicas, né? Muitas das vezes culpabilizar o paciente pelo estado que ele está passando. Muitas das vezes o que a gente encontra no contexto hospitalar é abandono. Então é muito comum a gente encontrar idosos que muitas das vezes estão ali abandonados, sem auxílio, sem apoio familiar. Em contrapartida, isso também tem famílias extremamente colaborativas. Então, eles se tornam parceiras do cuidado prático mesmo e também desse cuidado psicológico, né? De trazer essa motivação, esse bem-estar. Aí vocês também faz essa intervenção também com o familiar? Faz. Aí tem que fazer um combo ali, o paciente e o familiar. A depender da demanda, trabalha diretamente um ou diretamente o outro. Teve uma situação que eu adoro contar essa no hospital, que era uma senhora, tinha lá sua casa dos 82 anos, e ela tinha um ciclo de reinternação. Então ela passava uma semana em casa, uma semana ela internava. Uma semana ela ficava em casa e uma semana ela ficava internada. E aí eu percebi o padrão dela. E aí eu perguntei, porque o hospital é um contexto muito aversivo. Ninguém quer estar. Quando uma pessoa deseja estar hospitalizada, estar internada, tem algumas questões que precisam de atenção. Por que você quer estar aqui dentro? Dentro do hospital tem alguns ganhos secundários, como por exemplo, atenção. Então, se passar 10 funcionários, os 10 vão fazer a mesma pergunta, como é que você está? E muitas das vezes na nossa rotina, às vezes a gente não recebe essa pergunta a hora nenhuma. Então ali tem um almoço que chega pronto, quentinho, um café da manhã, uma roupa de cama limpinha, e talvez no seu contexto, na sua comunidade, na sua casa, você não receba isso. Então se uma pessoa procura isso para obter isso, é uma pauta preocupante e precisa de atenção. Mas no caso dessa senhora, eu fui até ela, já atendia quando ela é internada e perguntei para ela, olha, o que foi? O que está acontecendo? Eu percebo que tem uma semana que você vem interna e na outra você passa em casa e volta a internar. Isso num diálogo multiprofissional, porque sempre que ela reinternava, fazia esse exame, investigava e não encontrava nada. A não ser coisas corriqueiras do quadro de um idoso, né? E aí ela ali dentro da conversa, com alguns dias, o vínculo se fortaleceu, sentiu mais confiante para falar. Um dia ninguém no quarto, ela conta, olha, eu sempre venho, porque quando eu chego em casa, eu tenho que ter relação sexual com meu esposo e eu não quero mais. Então, quando tem, ele meio que me obriga a fazer, eu fico tão desmantelada, dolorida, que aí eu interno. Porque aqui, quando eu estou internada, não tem ele não vem ao hospital, e realmente ele não ia, ele não a visitava, e aqui eu tenho todos os meus filhos ao meu lado. Então aqui, para mim, é como se eu estivesse no céu. Eu estou longe dele e estou junto aos meus filhos. E aí eu converso com ela, falo para ela, olha, eu vou precisar conversar com os seus filhos,
para a gente chegar num ponto. Por quê? Por mais que o hospital te ofereça esses benefícios, aqui é um contexto extremamente contaminado. Uma hora a senhora vai vir saudável e vai sair adoecida mesmo, por pegar alguma doença, por se contaminar mesmo. Então a gente precisa resolver essa situação sobre uma outra perspectiva. E ela falou, não, tudo bem, converse com os meus filhos. Eu chamo os filhos, eram 11 filhos, todos foram, que isso é bem comum, né? Porque às vezes um tá de lá, outro tá de cá, esse horário eu não posso. Todos foram. E aí eu lembro que a minha maior dificuldade foi achar uma sala onde coubesse 11 pessoas, e aí não encontrei, uns ficaram em pé, outros sentados, e aí a gente foi ter essa conversa. E aí eu falei para eles, olha, vocês entendem o motivo da sua mãe ter diversas reinternações? Isso também é difícil para vocês enquanto familiares, se deslocarem, dormirem, ficarem de dia, ficarem de noite. Ah, a gente não sabe. E aí eu trouxe, olha, parece que tem uma relação com o pai de vocês, o esposo, muito delicado. Aí todos tipo assim, ah, a gente já imaginou, é isso mesmo. A gente vai conversar com ele. E aí, depois desse momento, dessa internação, eles conversam com esse pai deles. Já era uma situação, um relacionamento extremamente abusivo. Essa era uma gota num copo muito cheio. E aí para-se o ciclo de internação dentro desse hospital. Então ela para desses momentos de ter alta, reinternar, ter alta, reinternar. E olha que interessante, né? Porque os filhos já meio que já sabiam do Já. que se tratava, mas não tinha, né, imaginação que pudesse vir daí, né? E eu acho que talvez eles já tinham muita noção, porque eram pais deles também, então eles já tinham uma noção de como ele era um homem bastante bem dentro dessa perspectiva abusiva mesmo, exercia controle sobre até quanto alimento podia comer, o quanto não podia. Ele que dominava até as quantias que faria de arroz ou de feijão, algo bem dentro assim, bem abusivo, bem dominador mesmo. Então, quando traz, não foi surpresa para ninguém. E aí eles entendem que não, a gente precisa parar esse ciclo. Porque uma hora dessas idas ao hospital, ela realmente vai ficar adoecida, contaminada com algo, e aí a consequência é muito mais drástica. Se a família, nesse caso, não te escuta, você teria alguma outra forma de intervir no caso dela? Sem ser ela mesmo conseguindo falar? Porque, no caso, ela tem uma grande dificuldade em se posicionar, né? Até por uma questão de relacionamento abusivo. Ó, tem algumas questões que muitas vezes a gente usa até da rede. CRAS, CREAS. Quanto que a gente faz isso? Quando há violação de direito humano. Então, se chega uma mulher e ela ali porventura traz que foi estuprada, foi abusada, muitas das vezes, vou citar outro exemplo para vocês. Eu sempre trabalhei nesse hospital de segunda a sexta. E eles me ligavam em momentos muito repentinos, assim, quando havia alguma coisa muito que extrapolava. Então, um domingo eles me ligam. Na hora que eu já vi a ligação, eu já entendi que era algo mais grave. Quando eu atendo, eles falam, olha, você pode vir ao hospital? Tem uma criança aqui que está grávida. Minha Nossa Senhora. Aí, dentro desse contexto, eu chego ao hospital e aí todos assim, muito dentro do hospital, é um contexto muito biológico, né? Então ali o interessante, o que se entende muito, o que tem controle é o corpo. A gente lê muito bem o exame, a gente sabe se a sua glicemia está boa, se o seu exame de sangue está dentro dos conformes, qual exame é o mais adequado, mas quando se trata do saber psicológico, de uma saúde mental, parece que todo mundo fica meio paralisado. É engraçado que eu sempre brincava muito com elas assim, elas veem uma lágrima, elas já falam, ó, chama a psicóloga, tá chorando. É como se a gente não desse conta de um choro. Você que trabalha num ambiente que é sofrimento todo dia, é dor, é ali. Um choro te assusta tanto por quê? Porque é um mecanismo de enfrentamento, de defesa seu, se isolar da dor mental e só prestar atenção no corpo para você conseguir amanhã voltar e trabalhar. Então tinha muito essas questões. Aí eu chego para atender, né? Havia muita curiosidade e muita compaixão, muita empatia. No hospital isso é muito presente, é muito comum. Essa questão da empatia muito mais forte. E aí chego, vou atender. Aí era uma menina mesmo, uma menina na sua casa de 10, 11 anos, 12. E aí vou conversar com ela. Essa menina tinha vindo para esse hospital de transferência. Ela sempre chegava ao pronto atendimento com dor na barriga.
E na cidade dela não tinha tomografia. Então a médica transfere ela dessa cidadezinha para esse hospital que eu trabalhava, porque tinha tomógrafo. E ainda pergunta à mãe: ela está gestando? Tem alguma possibilidade? De jeito nenhum. E quando faz a tomografia, dá que ela está gestando. E não pode, né? Radiação para o bebê. E aí eles ficam apavorados do que nós faz? O que nós faz? Eu chego, realizo esse atendimento e aí saio do atendimento com a criança, acolho ela, já era meio-dia, ninguém havia dado comida para essa menina. Então a gente vai cuidar muito das necessidades básicas também, fome, sede, frio, calor. Peço, traga comida para ela, vamos dar para ela de comer, escuto, entendo e aí já parto para uma questão mais técnica. Alguém fez algo? Não, o que faz? A gente precisa fazer uma denúncia. E aí a gente faz, conselho tutelar é 24 horas, a gente liga e faz a denúncia. O conselho vem, aí vai todo o esquema, né? Vai fazer corpo de delito, vai para um hospital maior, e aí dá continuidade. Isso vai para o MP, para o Ministério Público, abaixo dos 14 anos, com ou sem consentimento, é estupro, é abuso. Por mais que a menina te olhe e fale, eu quis transar com ele, se ela tiver 13 anos, isso se configura abuso sexual, estupro, abuso de vulnerável. Então, esse é passível a denúncia. Eu não quero me identificar. A gente hoje consegue fazer denúncia no Ministério Público sem identificação, de forma anônima. Então a gente vai usando de alguns meios, mas geralmente quando oferece esse risco a si próprio, a terceiros, pelo código de ética, a gente quebra o sigilo. E aí a gente vai acionar esses órgãos, esses equipamentos, seja Conselho Tutelar, seja CREA, seja CRAS. Essa relação de abuso infantil ainda está muito em alta ou deu uma diminuída? Eu acredito que ainda está bastante em alta e eu acho que ainda vai aumentar muito, principalmente pelas questões das redes sociais. E até recentemente estava assistindo uma matéria da IPTV e aí passou que o Alzira adotou até uma medida agora bastante interessante, justamente porque os casos têm aumentado. Que eu não sei exatamente como funciona, mas basicamente a vítima chega, fala que sofreu e ela recebe um card e meio já quebra o esquema. Ela não precisa ficar repetindo toda hora para um novo profissional. Eu acredito que só pela implementação desse tipo de serviço, pela mudança do fluxo de atendimento, eu acredito que os casos estão ainda bastante presentes, continuam chegando e talvez tenham aumentado. Mas não sei te dizer estatisticamente. Sim. E qual o dano que uma menina pode ter sendo abusada? Isso é triste. Os impactos são terríveis assim para a saúde mental, para a saúde física, que nem essa menina, né? Ela tinha direito ao aborto. E aí ela foi tentar o aborto, ela desenvolveu diabetes gestacional, porque o corpo não comportava. Então foi passar por avaliações por conta do aborto. No último momento decidiu não abortar. Ela continuou com a gestação. Isso, em termos psicológicos, vai afetar a autoestima, senso de autoeficiência, provavelmente desenvolve um perfil muito mais passivo. Há relatos que, por exemplo, mulheres depois de mais velhas vão ter relações sexuais, ainda remetem a esse momento, muito característico de um transtorno pós-traumático. Então é bastante comum. Os impactos são diretivos, assim, são devastadores. Uma mulher que consegue se reerguer, uma criança que consegue se reerguer depois de um estupro, de uma violência nesse nível, é devastador na saúde mental dela. É importantíssimo o acompanhamento psicológico durante uma vida toda. É bem provável que essa pessoa vai ter um acompanhamento aí por bastante tempo. Talvez a gente não consiga falar uma vida inteira, mas por grande parte da vida, principalmente esse finalzinho de infância, começo de adolescência, até uma parte da adultez, com certeza. Mas psicologia hoje é vida, né? Tem que ser pra vida toda, né, Cris? Nossa eu tô caminho assim, né? Eu não largo minha psicóloga de jeito nenhum. Eu acho que é muito bom, né? Você ter seu momento, ter esse momento que você partilha, você pode se abrir,
ter alguém ali para te ouvir, que estudou, sabe fazer essa escuta, né? Porque às vezes a gente tem essas pessoas na nossa vida. Às Sim. vezes tem dia que elas estão virada também, em vez de te ajudar, elas Vão atrapalhar, né? Aham. Isso é durante esses 7 anos, né? Que você tá aí nessa jornada, é isso mesmo? 7 anos. Você já deve ter milhões de histórias, né, por Aham. aí. Qual foi a que mais te impactou? Foi essa da senhora que você contou ou tem alguma outra? Acho que tem uma que me toca muito, porque eu acho que foi muito sensível. Assim, a gente fala muito desse compartilhar dos saberes, mas na prática a gente vê que todo mundo faz, mas faz de forma fragmentada, né? Eu vou Sim. lá, faço, você vai lá, faz. E eu lembro que numa situação isso quebrou um pouco. Uma ginecologista, a obstetra, me chama no hospital e fala: olha, eu preciso muito da sua ajuda. Aí eu já sabia que era algo muito grave, porque questões mais comuns, como aborto espontâneo, era meio que de praxe, não requeria tanto contato, chamar num canto, explicar. Pergunto para ela, né, o que foi, o que aconteceu? Ela falou: olha, atendi uma gestante, ela tá de 23 semanas, 25 semanas, e ela perdeu. Ela perdeu, o feto está mal formado e ela precisa ter a criança de parto normal, porque se a gente fizer uma cesárea, corre-se o risco dela ficar infértil, e é uma mulher muito jovem. É uma mulher na época era uma mulher de 18, 19 anos. Meu Então eu Deus. preciso que você prepare a equipe para fazer esse procedimento, porque o feto está aberto, a barriguinha está saindo um pouco do intestino e tudo mais, para que a equipe consiga lidar com isso. E aí a gente começa o trabalho com a equipe estava super tranquila, aí começa a indução do parto, eu acompanhando a paciente, né, acompanhando, porque é uma expectativa, né, eu planejo uma gravidez, de repente perdi, vou ter que induzir um parto normal de um fetinho que está mal formado, e aí, como que eu vou lidar com tudo isso? Vou acompanhando a gestante, e é engraçado quando a gente fala de necessidades básicas, como que é real. E aí, muito preocupada com esse fator psicológico, né? E ela fala: eu não tô nem mais preocupada com a questão do se tá vivo, tá morto, mas eu não aguento mais a indução do parto. Eu não aguento mais colocar comprimido. Isso daqui tá me matando. E aí ela consegue, e aí tem a criança, o bebê, né? E aí nasce, a equipe tudo bem, olha, ninguém se comoveu assim de uma forma mais negativa. E aí elas me chamam: você quer ver? Aí você para, pensa, né? Nossa, será que eu vejo? Será que eu não vejo? Aí fui ver, porque eu precisava ver para colher essa puérpera, né? Que naquele Uhum. momento era puérpera, para entender um pouco a dinâmica da dor, do sofrimento. E aí vou, de fato era uma criança de 25 semanas, um bebezinho, barriguinha estava abertinha, saindo um pouquinho para fora, nada de demais, mas a coisa mais linda do mundo. Formadinho, mãozinha, pezinho, rostinho. E aí eu volto pro quarto para atender essa puérpera. E aí ela fala: o que vai ser feito agora? Dentro do contexto do hospital, a depender da grama, é descartado como lixo hospitalar, e a depender de quanto pesou, precisa ser enterrado. Então, se você amputar um braço, o braço precisa ser enterrado, né? Então, você vai lá no velório, não, no Necrotério? túmulo, precisa ser enterrado em túmulo mesmo. Uhum. E aí o dela, a criança, não pesava o suficiente para que tivesse que enterrar. Iria como descarte hospitalar, né? Lixo hospitalar. Aí ela pergunta: olha, o que vai ser feito? Aí as enfermeiras falam: olha, vai ser descarte? Não, isso não vai acontecer com a minha filha. Traz ela para mim. Aí pede para ver, traz para ela, e ela fala: eu vou batizar e vou enterrar. E eles não tinham condições financeiras. E aí é importante, muitas das vezes, esse profissional que está dentro desse contexto saber também questões de políticas públicas. Que equipamento tem na minha rede? Porque a gente tem muito equipamento com muitas funções. Por Uhum. exemplo, o CRAS tem um benefício eventual, que é de fato você promover esse velório, esse túmulo para alguém que não tem condições. E isso era sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu ligo para o CRAS e falo: olha, eles não têm condições, precisam enterrar. E aí a gente articula, dá jeito, e ali ela batiza. E aí ela batiza, dá o nome de Esther, e aí fica no colo, faz o nome do pai, faz todo um rito religioso dentro do catolicismo, e aí depois faz o velório da filha.
Eu acho que disso que mais me marcou, o batismo ali dela com a criança. Acho que foi a situação que mais me sensibilizou. Mas tem inúmeras outras, principalmente saúde mental também. Como que um profissional da saúde que atua, principalmente acho que nessa parte hospitalar, que pelo pouco que você está contando, meu Deus, é bem caótico num bom sentido, né? Você pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Como que você se prepara para estar nesse lugar, de estar preparada independente do que vai acontecer hoje? Então, até quando vocês perguntaram assim, nossa, psicologia hospitalar, psicologia clínica. Na psicologia clínica, às vezes você até fecha seu público. Eu trabalho a ansiedade. Aí chega só pessoas mais dentro desse contexto. No hospital, você trabalha com tudo. Desde alguém que entrou para amputar a perna e não aceita. Eu lembro de uma das situações que eu tive que lidar, que eu falei assim, gente, olha que interessante, né? Que bom a vida de dar uma oportunidade para entrar em contato com isso. Mas era de uma senhora que ela ficou doente, vivia em uma instituição de longa permanência, um asilo, e aí ela internou e tinha certeza que ia morrer. E ela falou, eu preciso ser batizada. Eu falei, não, tudo certo. Ela falou, e eu sou batizado numa igreja evangélica, ela queria ser batizada numa igreja, que aí eles queriam levar uma espécie de banheira para batizar dentro do hospital. Meu Deus. Nossa Senhora. Eu lembrei mais da situação. Ela ia amputar um pé, era um caso de diabetes mais grave, ia amputar um pé ou um dedo, e aí ela tinha certeza que não sairia, e ela queria ser batizada. E aí o pessoal da igreja falou assim, claro, vamos batizar. Nós vai levar uma banheira, nós vai pôr nós aí no meio do hospital. Eu falei, não tem jeito, gente. Meu Deus. Não tem condições. E aí articulamos ainda um jeito, já foi sim batizada, era um querer dela, né? A gente não sabe. Aí o médico articulamos, ele deu uma saidinha para ela, foi, batizou e voltou. Mas são situações, essas são as mais tranquilas, né? Há muito sofrimento, há muita dor. Existe sim uma forma de se preparar para isso? Eu acho que o que a gente cabe de controle em nós profissionais é essa educação continuada. Fazer curso, ler, se atentar, mas tem conhecimento que só a prática te traz. Só, por exemplo, eu passei a pandemia. A pandemia me traz dores e cicatrizes até hoje. Foi muita morte que eu assisti, coisa que eu nunca imaginava viver na minha vida. De falar para o filho que a mãe morreu e para a mãe que o filho está morto. De ajudar a colocar pessoas dentro de um saco. De chegar um dia para trabalhar que era assim, o saco vai ser M, vai ser P ou vai ser G? Então, assim, sendo assim, bem pesada mesmo. Eu venho de um contexto de uma cidade muito pequena, que a morte ali eram idosos, casos bem assim, mais doentes, era raro assim um câncer mais agressivo. E aí na pandemia era assim, 7 pessoas morrendo dia, né? E coisas horrorosas. Aí a pandemia foi bem doloroso. O profissional da saúde precisa fazer um acompanhamento contínuo também, com o psicólogo? Não tem essa obrigatoriedade, nem dentro da psicologia. Jura? Para ser psicólogo precisa estar em acompanhar. Parte-se de um bom senso. É necessário. Você precisa estar em acompanhamento porque você vai lidar com muitas questões muito sensíveis e por muitas das vezes vão ter as suas e tudo pode se embolar. Para você realizar um atendimento, você precisa estar bem. Até porque não tem como você ouvir tudo isso e sair intacto, né? De jeito nenhum, a gente não é neutro, né? Nem de posicionamento. Muitas das vezes a gente precisa até... Eu falo que muito do curso de psicologia não é nem para você se apropriar de teoria, de faz essa técnica, faz aquilo, mas para você desconstruir certezas suas. Porque quando você ouve, você precisa entender a perspectiva do outro. Nossa Senhora. E aí eu até uso com os meninos assim, exemplos muito bobos, sabe? O paciente chega para você e fala, não quero mais um relacionamento monogâmico. Você entende em que campo? Que ele tá meio assim? Você entende, nossa, bacana, relacionamento monogâmico, legal, né? Como que você ouve? Se você parte de um pressuposto que precisa o casamento ser um por um, talvez você já vai induzir algumas concepções dele, né? Trabalhar sobre alguns viés. Então a gente precisa se desconstruir. E isso é de coisas mais brandas, né? E a gente vai falar sobre até questões de drogas ilícitas, ilícitas, né? Homofobia, racismo, entre outras questões.
Meu Deus. É. Com esse mundo cada vez mais doido, mais todo mundo fora de si, os surtos psicóticos estão cada vez mais elevados. Como que a gente pode amparar ou, assim, como que a gente pode ajudar uma pessoa Em surto, em caso de surto? ó, tem algumas técnicas, por exemplo, às vezes se a gente está de frente a um diagnóstico de um esquizofrênico ou de alguma outra situação, hoje o SUS tem os leitos de retaguarda. Então hoje não se interna mais como antigamente, né? Então que tinha o Bagé, em São Sebastião do Paraíso a gente tem o Gedor, que ainda está ativo. Então antigamente catava essas pessoas, jogava lá, deixa lá, até melhorar. Hoje se entende que o tratamento precisa ser em rede. Não há nada que o manicômio ofereça que a rede não é capaz, a não ser o isolamento, né? Tirar esse incômodo da sociedade polar. Hoje em dia a gente entende que socialmente a gente tem estrutura. Então hoje a gente tem os CAPs, que geralmente, a depender da cidade, número de habitantes, são CAPs que funcionam em horário comum, né, das 8 às 5 da tarde, horário mais comercial, e tem os leitos de retaguarda, que são leitos em hospitais gerais para esses casos. Por quê? Quando a gente está de frente com um caso de uma esquizofrenia, é natural e normal que vai ter surtos. Não é linear saúde mental. Ai, tô bem, então vou estar bem o resto da minha vida. Tem momentos que a gente sobe, desce, e assim são com alguns quadros. O que a gente vem mais percebendo nos últimos tempos não são nem surtos ou crises nessa direção, mas crises de ansiedade, pânico. Então isso está se tornando cada vez mais frequente. Aí existem algumas técnicas para a gente manejar essas crises. Então a crise de ansiedade, uma das primeiras coisas que acontece, geralmente é a questão do ar e taquicardia. Então a pessoa começa, eu vou morrer, eu tô sentindo meu coração, eu tô infartando, me leva ao hospital, me leva ao hospital. Isso é muito comum. Então quando a gente respira muito rápido, isso daqui tá entrando muito CO2, o corpo entende que isso é tóxico, então o coração começa a bater mais rápido, mais sangue para as extremidades, porque isso é uma reação fisiológica que é de sobrevivência. Então antigamente a gente usava isso para sair de algum perigo, lutar contra uma presa ou qualquer coisa do gênero. Então começa a bombar mais sangue para as extremidades para que você corra ou lute. Uma das formas de remediar uma crise de ansiedade, o primeiro pilar é a respiração. Muitas das vezes a pessoa que está dentro de uma crise, o pensamento está muito acelerado. Então ela nem vai te acompanhar. Então a gente usa muito da questão corporal. Toca a pessoa. Pega na mão, fala, olha, vai comigo. E muitas das vezes a crise passa, o coração começa a voltar ao normal, então para a taquicardia, para os tremores. Só que se você não controlar a mente, vai vir outra. Porque o que inicia a crise nunca é o corpo, é a cabeça. E muitas das vezes a pessoa sente que é o corpo. Ah, meu coração está batendo rápido, por isso que eu estou pensando... Não, a cabeça pensa acelerado que acelera o coração. Então a gente precisa acalmar a cabeça. Aí tem diversas técnicas. Você pode pedir para a pessoa, se estiver num espaço fechado, para que ela observe quantas cores ela está enxergando, quantos cheiros ela está sentindo. Então a gente volta a atenção concentrada para estímulos neutros. Eu quero que você conte quantos pisos tem no chão. Eu quero que você preste atenção em quantos barulhos você escuta. E nisso você vai acalmando um pouco os pensamentos dela. Acalmou os pensamentos, vai parar tudo isso. Certo, isso para uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Agora, se for uma crise mesmo já de psicótico, aí no caso tem algum telefone, alguém que se possa estar chamando para estar dando suporte ou não? Ó, geralmente dentro da engrenagem da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, o equipamento fora de um horário comercial que traz esse auxílio é SAMU. Liga para SAMU, SAMU vai vir buscar e geralmente vai ser direcionado ao pronto atendimento. Aí no pronto atendimento vai conter essa crise. Muitas das vezes há uma combinação de Fernegan e Aldol. Se por hora um Rivotril faz efeito, o Rivotril, mas aí vai tentar conter medicamentosamente. Contendo medicamentosamente, começa a usar algumas intervenções, né? Se tiver psicólogo na instituição. Mesmo porque a gente não vai conseguir fazer nada, né? Não.
tentar reverter uma crise de um psicótico, de um quadro de esquizofrenia, assim, de uma forma mais racional, não vai ter tanta efetividade. Luciane, num caso de crise de ansiedade, Uhum. é um sinal de alerta para esse paciente começar a buscar ajuda. Não é Com porque teve certeza. uma que passou que a gente vai esperar a próxima chegar, né? Não, tem que procurar um procurar. psicólogo, mudar estilo de vida, atividade física vai ajudar bastante. Com certeza. Então é um sinal de alerta para que tem alguma coisa nessa engrenagem que tá dando errado, que precisa melhorar. Sim, e assim, quando já chegou a crise, já é porque precisa rapidamente. Eu acho que a gente tem sinais anteriores. Insônia, aumento, perda de apetite, não consegue mais ficar no ambiente, toda hora recorre ao celular, fica meia hora esperando um atendimento médico, aquilo ali já causa uma agitação motora. Esses sinais são até antes de uma crise. Quando chegar a crise é porque a questão tá já muito preocupante. Eu estou constantemente no balcão de farmácia e é muito comum, mais do que eu gostaria, que as pessoas chegam com: meu vizinho toma isso? Será que eu posso tomar? Meu vizinho não sei o que lá, minha mãe... Não, tem que procurar o seu médico e ver o que está acontecendo com você, né? Com certeza. É porque é muito singular, né? Até o sofrimento que vem de por mais que sejam até questões parecidas, se a gente pegar dois gêmeos, ambos perderam a mãe, né? Às vezes um vai sofrer de uma forma, o outro vai sofrer de outra. Por mais que seja a mesma criação, às vezes geneticamente muito similares. É necessário que você procure um médico para saber o que é mais ajustado a você. Por exemplo, tem muitos antidepressivos que tiram libido sexual. Vai prescrever para alguém de 18, 20 anos? Faz sentido? Então é interessante que tenha um perfil de pessoas que façam uso dessa medicação, outros já não é mais tão interessante. Então, tem muitas outras medicações que têm essa questão do próprio aumento do peso. É interessante passar para alguém que tem baixa autoestima, tá tratando a obesidade? Então precisa ser pensado. Tomar o que o vizinho toma, o que o meu amigo toma, o que a minha mãe toma, na verdade vai atrasar um tratamento que podia já estar avançado, já podia estar adequado, personalizado. Às vezes a gente quer soluções mais simples, mas são soluções que muitas das vezes vão ser até mais trabalhosas, vão demorar mais, vão te dar mais trabalho. Acho que a gente, enquanto brasileiro, consome muita medicação sem prescrição, e é até interessante, por que a gente usa tanta medicação sem prescrição e na hora que tem que ir ao médico, às vezes o médico prescreve e fala: não vou tomar não. Por quê, né? Interessante. Eu acho que a gente precisa se conscientizar mais sobre isso. Medicação e veneno, a única coisa que muda é a dosagem. Com certeza. Então a gente precisa entender que medicação não é cosmético. Precisa ser tomado com regularidade, com consciência, com auxílio, com prescrição. Sim, e levando em conta também que esses medicamentos para ansiedade, para depressão, não são igual a dipirona para dor de cabeça, que você vai tomar agora e daqui 5 minutos está linda e bela. Sim. É um processo que demora de 10 a 15 dias, dependendo do medicamento, para começar a estabilizar o quadro. Sim. Então é um tratamento e não algo efetivo. Sim, é um tratamento, é contínuo, precisa ser realizado, muitas das vezes ajustar dosagens, né? Às vezes até questão de horário. A gente, não sei se vocês percebem isso, mas tem alguns pacientes que fazem uso de medicação em horário que você fala assim: mas é lógico que você vai ficar assim o dia inteiro. Às vezes tem gente que toma Rivotril de manhã e fica: tô o dia inteiro meio sonolento. Mas vai ficar. Então tem certas medicações que fazem até uso no horário errado, quantia errada. Então precisa ser de fato. A medicação eu acho que é uma das melhores coisas, né, que o ser humano desenvolveu. Bem usada. Bem usada. Eu acho que ali requer tanto estudo, estudo mesmo, clínico, pesquisa, anos de patente disso e daquilo. Eu acho que a gente tem que abraçar a medicação, mas entender ela no campo da consciência mesmo. Perder uma mãe hoje, querer tomar uma sertralina, uma fluoxetina amanhã para passar isso, não é assim. Viver dói. Vai doer sempre. Se ausentar de dor, de sentir, é se robotizar. E o que a gente encontra hoje é muitas pessoas robotizadas. Você vê pela comunicação. Oi, você vê que tá tão dopada. Pra quê? Por quê? O que tão humano tá assustando? Tá fugindo, né? É desesperador pacientes que chegam com 4, 5, 6 medicamentos.
controlados, muitas vezes com necessidade, mas muitas vezes que não conseguem fazer o desmame. A pessoa tá até apática de tanto medicamento que toma. E é uma pena, né? Ou é caro, não é fácil. Depender do medicamento que se usa, é muito caro. Se não toma certinho, se não faz uso adequado, não vai ter eficácia. E o pior, chega sexta-feira, pra tomar cerveja e só volta na segunda. Ainda conta pra gente no balcão, eu quero infartar 7 vezes. É bem comum mesmo. Nossa, mais do que a gente imagina. Porque se na hora que você vai conhecendo, eu trabalho em farmácia de bairro, na drogaria Santa Maria do Pinheirinho. Então os nossos clientes, eles são ali diariamente. Quando ele vai criando intimidade, ele vai contando esses pequenos detalhes e fala, ai meu Jesus, seja abençoado. E às vezes até usa junto a medicação e fala, nossa, não, briguei o final de semana inteiro. Por que será? Ai, já sabe. Mas acho que iniciativas iguais a essa, acho que vai potencializando essa disseminação de um conhecimento mais real, conhecimento mais próximo da realidade das pessoas. Medicamento não é brinquedo, precisa ser tomado com responsabilidade. Sim. A gente precisa ter consciência sobre isso. Acho que o bom, assim, de começar um medicamento, entender quanto que eu posso ou se posso parar, ter esse auxílio para que haja esse desmame de uma forma correta. Sim. Você já teve que lidar com alguma perda de algum paciente seu? Já. Eu acho que até hoje, assim, na minha trajetória, eu já perdi um paciente por suicídio. E assim, durante esse decorrer dentro do hospital era rotina, né? Tinha uns que doíam mais, outros doíam menos. Eu até me recordo agora de uma paciente muito interessante como que a gente lida com a iminência da morte. E eu lembro que nessa época era uma mulher muito jovem, uma professora assim da cidade, e ela descobriu um câncer muito forte, assim, muito devastador, agressivo. E aí logo ela internou e ela sabia que era questão de dias para ir a óbito mesmo. E ela lutava muito contra isso e não aceitava. E aí eu percebia muitas ações nela no sentido de punir quem ficou. Então eu vou morrer, eu quero que também quem fique sofra com isso. Então alguma das coisas que ela, né, pediu nesses momentos foi: eu não quero visita de ninguém, eu não quero morrer no meu velório, eu quero um caixão fechado, eu não quero velório, eu quero um velório de 1 hora. E era uma pessoa bastante conhecida, né? E eu senti que a forma como ia lidar com o fim da vida era no sentido: eu tô indo, mas não quero não ir, muito furiosa com isso. E junto a ela, nesse momento, internou uma outra mulher igualzinho o quadro, só o câncer que era diferente, mesma idade, e essa já lidou com a morte de uma forma muito diferente. Essa falou: quem quiser vir, a porta do quarto está aberta. Quando eu morrer, façam o que quiser de mim, do velório, vocês decidam. E era interessante que essa que decidiu que a morte ia vir e aceitou, o quarto dela era cheio o dia inteiro. E essa foi um momento mais de solidão, só aceitava uma única irmã ficar com ela, não aceitava mais que os filhos fossem. Então essa iminência da morte é interessante que como a gente lida, né? Tem muitos filhos que quando percebem que o pai está indo, também ficam extremamente revoltados, furiosos. Outros já aproveitam esse momento de uma despedida. Então dentro do hospital a morte é muito presente. Sim. E é muito interessante até no campo espiritual. Eu sempre fui muito cética, eu não tenho religiosidade, eu fui batizada e tudo mais, mas nunca segui, nunca me instigou tanto essa questão. E no hospital a gente se depara com questões espirituais muito constantes, até para quem é mais cético, não acredita tanto, não vai a uma igreja, não segue uma religiosidade, e como essas questões são presentes. Como que a fé ali dentro, independente de seja qual religião ou que acredita, é importante como fator terapêutico. Mas a morte é algo constante, muito constante. Eu acho que na pandemia a morte doía mais em mim, porque eram pessoas muito jovens morrendo. E aí uma sensação de insuficiência, de impotência. Menina, o que você faz para você não enlouquecer diante disso tudo? Uai, eu acho que eu equilibro a balança. Eu tenho uma vida muito boa, eu tenho uma família muito boa, tenho pessoas que me amam muito, eu também as amo muito. Então sempre que eu tô nesses momentos eu tenho aonde voltar, eu tenho uma namorada muito bacana, eu viajo muito.
Então, eu acho que eu vou equilibrando. Eu lido com um sofrimento muito forte, mas em contrapartida eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho pais incríveis, eu tenho tias, primos maravilhosos. Então, eu acho que uma das coisas, quando a gente fala de sofrimento humano, que mais alivia o sofrimento humano é a afetividade. Se sentir amada, se sentir querida, ter aonde voltar, ter para onde ir. Eu acho que isso tudo me alimenta. Viver a vida com leveza. Eu acho que voltar, ver um abraço querido, alguém que faz questão, acho que vai equilibrando um pouco. Diante disso tudo, te veio assim inspiração para escrever um livro? Uhum. O livro é produto da minha tese de mestrado. Então, na minha tese de mestrado, uma das coisas que me curavam também era escrever. Então, eu escrevi muito. E aí, no livro, eu trago alguma dessas narrativas de vivências, muitos desses casos que eu contei para vocês, no livro traz mais detalhadamente sobre isso, como que foi, a relação com a família, com o próprio paciente. Conta um pouquinho desse livro pra gente, O livro pra dar um spoilerzinho pro pessoal aí que quiser ler. O livro é muito bonito, é um livro muito sensível, assim, o que eu recebo de feedback das pessoas que leem é isso. Nossa, me tocou muito porque é um livro que traz algumas situações reais do hospital que são bastante sensíveis. Então, muitas do Covid, muitos sobre pessoas que ficam nesses leitos de saúde mental, que muitas das vezes são abandonados. Eu acho que tem até uma situação no livro, que essa também eu sempre conto que é bem interessante, de um menino de 15 anos que ele interna, com tentativa de autoextermínio. E ele interna, eu chego no quarto, quando essas pessoas chegam a gente precisa preparar o ambiente, então a gente tira chave de porta de banheiro, a gente tira mangueirinha de banheiro, a gente tira telefone com fio, a gente não deixa que fique em janelas que tenham vidro, que tenham altura, para que não haja outra tentativa. E aí eu entro para atender esse adolescente, né? E aí, como você tá? Tô muito frustrado, tô muito triste, por isso que eu tentei. Passou outro dia e também tô muito triste. Você quer me contar se houve alguma coisa? Quero. Então o que foi? Eu tô muito triste, muito frustrado. Eu e meu amigo, a gente planejou entrar numa escola e matar todo mundo e não deu certo. E aí, como não deu certo, eu tentei me matar. Meu Deus. E aí são situações iguais a essa, no livro traz mais detalhes de como foi tudo, mas são vivências iguais a essas. O que faz no manejo desse? Gente, eu não consegui nem manter minha plenitude na face. E aí um menino doce, mas realmente muito doce, muito aberto. Você via que tinha sofrimento, mas o fruto do sofrimento dele era justamente essas situações, essa situação específica. Eles haviam planejado e eu acho que o amigo, a mãe tinha pego o amigo dele. E aí, diante disso, e aí eu acho que o que mais causa impacto é quando você vai falar com os pais, porque é necessário, né? E aí o pai também desaba. Porque nem imagina. Nem imagina, se você tá ali no hospital, né, com medo, com receio, porque seu filho tentou tirar a vida, quando você imagina essa outra perspectiva, o pai cai no choro. Isso tá cada vez mais comum, né? Porque esses jogos de hoje em dia, excesso de tela, essa vida de comparação, que é uma vida ilusitória, coisa que às vezes a pessoa posta lá que tá linda, maravilhosa, e a pessoa, nossa, eu quero ter isso, e aí? Mas não é a realidade. E eu acho que essa coisa de você querer viver a vida do outro. E eu acho que a gente também tá muito nessa nação dopamina, né? Como o livro até traz. A gente parece só quer viver nessa euforia, no bem-estar. Na hora que parece uma situação que requer mais da gente, a gente fica desatinado. Eu acho que esses meninos mais novos, o limiar de frustração é muito curto. Sim. Qualquer coisa os frustra muito rapidamente e muito intensamente. Que seja assim, minha mãe mandou lavar a cozinha hoje, saco, vou fazer isso. Então parece falta habilidades para lidar com certas situações assim, fruto disso, muita tela, falta de interação social, muito criado dentro desse ambiente super protetivo em algumas situações. Porque a criança, ela tem que se frustrar. Tem, é normal, né? Faz parte do processo, né? Não, é normal e natural e tem, né? Sim, porque que eu vejo muito, eu tenho 2 pequenos, que hoje os pais querem suprir a ausência com benefícios. E isso não é legal, né? Não, porque de jeito nenhum. Causa esse transtorno todo. Eu acho que a gente tá numa lógica assim,
o que seria mais importante, que é tempo, né? A gente não consegue dar, vamos repor com, às vezes, coisas materiais. Vamos dar o carrinho que ele sempre quis, que às vezes é até muito grande para o nosso orçamento, mas a gente vai dar. Vamos fazer uma festa que é o sonho dele, algo assim, a gente vai suprindo essa ausência de outras maneiras, né? Mas será que eles querem presente ou presença? Com certeza presença, né? Acho que todo mundo, Sim. no final das contas, nada adianta nada material se você não tem presença. Você pode comprar uma mansão, se não tiver alguém que vai no seu domingo no churrasquinho, nada adiantou. Um carro muito bom, se você não ter para onde ir nele ou voltar, ou ter alguém que está ali no carona, também nada adianta tanto, né? Com certeza. No final é sempre as pessoas, nunca são as coisas, né? Sim. O seu livro vai ajudar os futuros profissionais da área da saúde a lidarem melhor com as suas próprias emoções? Eu acredito que sim. Eu acho que muito também agregar em certas situações que são corriqueiras e que academicamente muitas das vezes a gente não sai pronto, a gente não sai conhecedor daquilo. Então acho que o livro traz muitos estudos de caso e muito sobre intervenções que são passíveis de ser realizadas. Eu acho que isso vai criando um construto para você. Ah, não, agora eu me deparei com algo parecido com aquilo, recorreu àquilo, talvez é uma via que eu também possa ir. Eu acredito que pode contribuir muito com essa vivência, para preparar para casos reais, porque quando a gente estuda SUS, teoria é uma coisa, a prática é outra. Seria lindo se fosse igual a teoria. SUS de tudo, tem de tudo, é muito vasto, é muito amplo. Assim, eu profissionalmente eu amo isso, sabe? O inesperado, a surpresa não me assusta, me encanta. Mas às vezes alguém que essas surpresas causam maior desequilíbrio, angústia, às vezes o livro vai te suprir tudo isso. Qual a mensagem central que você gostaria que quem lê seu livro consiga carregar? Sobre o livro? Sim. Eu acho que todo mundo está passível a sofrer, a estar naquele lugar. E muitas das vezes a gente é tão indiferente assim no nosso dia a dia, na rotina. E às vezes uma coisinha mínima muda o dia, transforma um dia de uma pessoa, né? Seja ali dentro do contexto hospitalar, seja fora. E geralmente eu corro muito aqui na Avenida da Vila Betânia. E é incrível como é bom passar por alguém cedo e aquela pessoa te dá um bom dia rindo. Aí você fala assim, nossa, olha, nem me conhece, dando um bom dia tão bonitinho assim. Às vezes é algo mínimo, né? Muitas das vezes a gente põe o fone, sai ali atropelando as coisas, nem olha para quem tá na frente. Às vezes ações mais mínimas, assim, eu acho que tem capacidade de mudar muitas coisas. Em um ambiente de alta demanda, como você garante a escuta, né, a permanência focada no paciente? Quando tem muitas questões, Sim. Dentro do hospital eu era a única psicóloga. E era um hospital mais ou menos com 60 leitos aí. Geralmente, dentro da minha prática, para oferecer um cuidado mais efetivo, mais detalhado mesmo, eu ficava elencando as demandas, né? A gravidade. Então, se tinha alguma mais emergencial, eu me atentava mais àquela. E os atendimentos dentro desse contexto não são atendimentos clínicos, então 50 minutos. Então, muitas das vezes eles poderiam durar menos, que poderia ser aplicado, né, ser atendido a outras pessoas. Então, eu fazia essa escala, uma escala de gravidade mesmo, muito parecida ao quando a gente vai num pronto-socorro. Os que estão mais urgentes passam na frente, outros que não estão tanto. E é interessante que muitas das vezes a gente atrela a emergência à pessoa que fala ou não fala. E às vezes o que não fala é o que está mais grave. Então a gente precisa se atentar a isso. Aquele que eu passo é só eu chegar e fala. Talvez aquele não seja o emergencial. Aquele que está ali caladinho, que não fala, que não demonstra, é o mais agressivo, que está mais adoecido. Teve uma situação no hospital que é engraçado. O hospital é uma instituição que traz todas as questões sociais para dentro dele. E a equipe me aciona, Gleice, pode ir lá atender o paciente? O que foi? Ele está comendo. Ele está comendo e era um homem. Homem é muito difícil de você acessar. Então, muito fechado, muito na deles, não fala, o homem não chora, o homem não demonstra. E eu chego nele, o que foi? Você não está comendo? A equipe percebeu que todo dia traz comida, a comida está intacta. Então, vou te contar. Eu acabei de fazer colonoscopia
eu tô me sentindo invadido, violado. E, coincidentemente, o médico que fazia colonoscopia era o médico clínico dele. Ele falou, não tô suportando olhar na cara dele. Meu Deus. Aquilo tinha atingido a masculinidade dele. E aí eu vou fazer uma intervenção, né? Sobre o valor que você está dando a um exame que é igual a tirar sangue. O que você está atribuindo de forma disfuncional a um exame que é igual tirar sangue, que é igual uma tomografia? Que valor é esse? Porque isso não diz se você é homem, menos homem, mais homem, se você é bom, se você é ruim. É um exame. E aí a gente vai conversar e vai chegar nesse meio, nesse equilíbrio. Então, muitas das vezes, nessa escala de urgente e emergente, o que está mais urgente não é o que está querendo muito falar, o que fala todo dia, mas às vezes que é aquele cara que fica mais calado, aquele que fica mais inativo. Então, nos primeiros dias ele andava pelo hospital, agora ele só fica deitado. Aquele que já não fala mais com ninguém. Esses são os casos mais emergenciais. E é interessante você falar sobre isso, porque a gente está entrando aí no Novembro Azul. E muitos homens, infelizmente, ainda tentam não querer fazer por conta desse preconceito, né? Com certeza, né? E é umas coisas tão pequenas. E é um exame importantíssimo, que pode salvar a vida. E que não é uma invasão, é uma exame, necessidade. Né? É um exame só. Uhum. E o homem vive muito menos que a mulher justamente por esse ponto, não se cuida, não faz prevenção. E hoje, dentro dos exames de câncer de próstata, primeiro faz um exame de sangue. Sim. Depois, se tiver alteração, que vai pro toque. Então não é nada assim, ai meu Deus do céu, né? Acho que a gente precisa quebrar o que a gente entende como masculino também, né? Sim. Ser homem não perpassa isso. Sim. Muito mais ser uma presença ativa, cuidadosa. Porque há muitas piadinhas, né? Muita. Infelizmente ainda existe. Ai, tô nos meus 40, ai, vou ter que fazer aquele exame do dedão, não quero. E aí? Hoje existe você muita prefere piadinha, adoecer, né? E morrer ao invés de você fazer um exame? É um exame, gente. E é só um exame, não te muda nada enquanto pessoa, não muda os seus desejos sexuais, não muda nada. Precisa desconstruir essa ideia, ser homem não perpassa isso. Sim. Né? Vamos salvar vidas, né? Com certeza, o exame é tão importante, né? Não é à toa que existe esse meio só de consciência, né? De conscientização, é isso. Sim. Você já passou por algum dilema ético no ambiente hospitalar? E como que a sua supervisão profissional te ajudou a lidar com ele? Geralmente a gente tinha muito dilema, muito sobre essa questão do próprio sigilo. Né? Quebra ou não quebra, o que o paciente trouxe para mim, eu posso trazer para a equipe. E eu venho de uma cidade muito pequena, então é muito comum uma curiosidade. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que internou uma mulher da alta sociedade da minha cidade, então a equipe estava muito curiosa e ela internou porque tinha uma ideação, uma tentativa suicida. Então, uma curiosidade, ai, por quê, sabe? E aí a gente precisa entrar em certas questões até e como preenche esse prontuário. Então, alguns dilemas são sempre envolvendo essa quebra de sigilo. Falo, não falo? Se eu falar essa informação, colabora com o cuidado geral? Não colabora? Então, geralmente, alguns dilemas é isso. Enquanto a gente é profissional e a gente surge esses dilemas, essas dúvidas, ou a gente recorre ao nosso conselho, ou muitas das vezes a gente tem supervisão, a gente perde esse auxílio de supervisão. Uhum. Até onde vai fazer diferença no quadro, até onde vai ser só uma fofoca. Sim, se for só fofoca a gente nem quebra, mas se é uma questão que eu preciso compartilhar com a fisioterapeuta, com a fono ou com o próprio médico, aí a gente precisa pôr na balança. E que quanto de informação a gente fornece também. Nossa, que difícil. E aí, prontuário, né, tudo compartilhado. Então a gente sempre precisa ter um cuidado no que coloca. Você tem que remediar tudo ali. Aí a gente só coloca informações que auxiliam esse cuidado geral, né, de todos os profissionais. Então você tem um prontuário que é só seu e um prontuário que você compartilha. Geralmente é só o que a gente compartilha, em instituição, em hospital. Então a gente vai mediando aí o que coloca.
Então, eu não abro uma sessão inteira ali do meu paciente no prontuário, que uma técnica vai olhar, que uma enfermeira vai olhar. Porque a pauta do sigilo é muito importante, é uma falta ética para a gente da psicologia. Nas outras profissões é um requisito, algo precisa ser mantido, mas não é tão grave e importante quanto é na psicologia. Então, a gente vai equilibrando essas informações, para que não seja utilizada de forma errada. E aí, obviamente, trazer prejuízo para o paciente, né? Sim. Trazer um rótulo, uma discriminação. É muito comum a gente ver isso com HIV. Então, quando chega-se muito essa coisa da curiosidade, e aí a gente toma cuidado. Nossa, isso aqui vai gerar um transtorno maior. Ainda tem um tabu muito grande socialmente, né? Então, às vezes eu lembro de um caso, olha pra você ver como são casos. Ele internou como Covid e ele era um homem, deve que na casa dos seus 45. 45 anos não tem requisito para ter acompanhante, então ele interna sozinho. E ele também fazia uso de coquetel para HIV. E ele não levou e internou. Então era necessário que ele continuasse o uso da medicação, mas a família não sabia que ele tinha HIV. Meu Deus. E aí, Nem a o que esposa? fazer? Ele não era casado. Ele era um homem solteiro e aí a família era as irmãs, os irmãos, mas ninguém sabia. Ele fazia o uso sozinho, procurou. E aí, o que faz nessa situação? Era necessário que ele continuasse tomando. O hospital lá não tinha essa medicação. Ele tinha em casa, só que ele não havia levado, acabou internando. E aí? Aí junto a gente vai discutir o caso. O que faz? O que é menos agressivo, menos prejudicial para o paciente, muitas das vezes. Meu Deus. E é um bem assim, rústico de roça, sabe? Bem simples. Que difícil. Gente, são situações que... Você realmente gosta de uma coisa diferente todos os dias, Mas meu muito Deus. Não, é porque assim você consegue amenizar a dor da pessoa, né? Sim. E conduzir ela com mais leveza, porque são situações extremas, são muito difíceis. Não é fácil lidar. Eu acho que o hospital foi me até trazendo um senso de profissional. Hoje eu sei que eu sou uma psicóloga de casos severos. Eu gosto de ideação, gosto de tentativa de suicídio, gosto de depressão maior, eu gosto de casos muito graves. Se de repente, eu tô com uma baixa autoestima, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para você. Agora eu tô pensando em me matar, eu acho que eu sou adequada. E isso não me assusta, isso me instiga, eu sei quanto que eu posso ali. Então, O hospital te preparou para isso. Eu acho que esse contexto profissional, acho que eu fui definindo um pouco o perfil do meu paciente, sobre o que eu busco, assim, o que me instiga, motivação enquanto profissional. Esses casos mais severos, mais graves, me instiga mais. Parabéns pra você. Menina, eu tô de boca aberta. É verdade, você é uma baita de uma profissional. Obrigada. Porque lidar com isso não é Nossa fácil. Senhora. E hoje em dia os profissionais também estão bem escassos, né? Tá cada vez mais difícil. Percebo que muitas das vezes até temáticos assim assusta eles, sabe? Tentativa, ter cuidação. Isso é nosso. Isso daí não pode assustar. Se você, enquanto psicólogo, sentir medo, receio, tiver tabu sobre suicídio, que outro profissional vai adentrar e vai se aprofundar sobre isso? Você dentro da sala de aula, como você lida com os seus alunos referente a isso? Como você prepara eles? Eu acho que eu trago muito um pouco dessa vivência, faço algumas discussões, porque eu acho que o mais importante de sala de aula não é nem teoria, decorar uma teoria, saber o que fulano fez, saber técnica, mas você ter senso crítico de fazer leituras sociais, de conhecer equipamentos. Profissional que é clínico, não sabe o que é um CRAS, o que é um CREAS, isso para mim é um profissional super limitado. Você tem que saber o que serve o CREAS, o que serve o CRAS. Porque você achar que não vai precisar desses equipamentos, isso só se você for um clínico de gente muito rica. Se você for trabalhar com a realidade, você precisa se adentrar. Hoje eu estou atendendo uma mulher, vamos supor, de uma classe média alta, ela sofreu um estupro. E aí, eu não sei o que faço. Ou a criança sofreu um estupro dentro da própria casa, eu não sei o que eu faço, eu não sei que equipamento eu aciono, eu não sei para quem...
tem que saber. Acho que teoria a gente vai se apropriando com o passar dos anos, mas saber que equipamentos a gente precisa buscar, saber um pouco de medicação, saber o que ela causa, o que ela não causa. Não estou nem pedindo assim, saiba os efeitos da sertralina bioquimicamente, isso, aquilo, mas conheça um pouquinho, para que é indicado, para que não é. Acho que dentro de sala de aula eu tento despertar isso neles, uma discussão, um entendimento mais dentro desse campo. Vamos pra caixinha de perguntas? Bora lá, porque esse assunto aqui dá pano pra manga, né? Vai Nossa aqui, ó. Senhora. Eu tenho mais uma lista gigantesca. A gente vai ter que marcar o plano semanal mesmo. Sim, é. Pra gente conseguir esclarecer tudo. Não pode fazer Ô, uma gente, terapia ao vivo. E lembrando que hoje o patrocínio é da Ninis. Eu não tenho mais nem o que falar, que o meu já tá praticamente Nossa, acabando. meu Uma também, ó. delícia. Fica aqui Acabou. na rua de trás da farmácia, no centro de Alfenas. Tem sorvete, milkshake, algodão doce, muita coisa boa. O verão tá aí, então aproveitem, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão amar. E o cardápio sempre tem novidade. Então, A Fran adora uma novidade. ela gosta. E é sempre uma mais gostosa que a outra. Então, Ninis, eu tenho certeza que é a sua escolha perfeita. Primeira perguntinha do pessoal de casa. Como o psicólogo consegue manter o equilíbrio emocional quando está cercado diariamente de tanto sofrimento, dor dentro de um hospital? Eu acho que precisa aumentar as zonas de prazer. Então, a minha zona de prazer é ficar com a minha família, então intensificar esses momentos. Eu gosto muito de fazer uma caminhada, gosto muito de cachoeira, gosto muito de show, gosto muito de sair, tomar uma cervejinha com os meus amigos. Eu acho que a balança precisa se equilibrar. Então, acho que aumentar essas zonas de prazer, aumentar a afetividade, essa relação com os seus, de quem você ama, seja através de ligação, contato, vivência, eu acho que isso vai trazendo mais equilíbrio. Você convive muito com o sofrimento, né? Entende o campo dele, onde ele ocupa, mas também tem a sua outra vida, as suas questões que te motivam. Isso mesmo, não só para um profissional, como tá a pergunta, né? Mas eu acho que de modo geral, né? De modo geral. Eu acho que a gente, às vezes, nesse mundo do cansaço, a gente anda fazendo um movimento que eu acho que aumenta muito o sofrimento, que é o quê? Trabalhei o dia inteiro, quero chegar na minha casa e ficar quietinha. Aí chegou sábado, domingo, eu quero ficar quietinha, sozinha. Eu acho que isso vai agravando mais. Eu acho que por mais que seja difícil, tá tendo cansaço, mas quando a gente ainda se permite ir na casa da mãe, passar lá, é tão bom. Às vezes você sai de lá e fala assim, que bom que eu passei aqui. Mas às vezes o antes é mais difícil. Nossa, eu não quero ir, eu não quero sair de casa. Saia. Vai, passa na casa da sua mãe, passa na casa do seu namorado, passa na casa da sua tia, passa na casa da sua amiga. Quem for a sua afetividade, mas conviva. O contato com o outro. A gente consegue ver a deficiência disso já na geração de crianças e adolescentes que não estão tendo contato nem com os amiguinhos mais, né? Não. Às E vezes já é só por Só o tela. telefone e televisão. Sim. Gente, assim, eu viajei recentemente, né? É o que eu me deparo. Numa mesa, 4 pessoas. 2 filhos, 2 pais. O pai, a mãe e duas crianças. Cada um no celular. Cada um do celular. Ninguém se comunica. Ninguém se comunica. É Ninguém só mais tela. sabe conversar, né? Ouvir. Eu falo que a gente conversa em duas perspectivas. Ou a gente ouve para julgar ou compreender. Então hoje a gente também ouve como? Porque se você não entende, eu comprei isso, mas você não podia, você tá doido, você tá... Mas ouvir para compreender, por que você fez isso? Quanto que isso tem valor na sua vida? A posição do julgamento ela é bem mais fácil, né? E te traz num caráter acima, né? De diferente, de melhor. Acho que a gente precisa desconstruir um pouco isso também. Quando a gente ouve para compreender, a gente enriquece tanto também. De entender a perspectiva do outro, né? Muita gente acha que o psicólogo no hospital só atende o paciente. Mas e a família? Como vocês lidam com o emocional dos familiares em momentos tão delicados? Dentro do contexto do hospital, a gente trabalha sobre 3 pilares: paciente, família e equipe. Então a gente também traz esse suporte ao familiar que está ali como acompanhante, também está convivendo, né, com o sofrimento desse paciente, seja um paciente oncológico ou qualquer outro tipo de sofrimento e adoecimento físico. E também a gente trabalha com equipe, porque é uma equipe que todo dia chega para trabalhar
sem contaminar, saudável e pode sair contaminada. Uhum. E ali é muito relação com o outro no seu momento mais difícil. Então a gente também oferece esse auxílio à equipe técnica que está ali. Enfermeiro, médico, né, técnico, da higiene, da hotelaria e todas as questões do hospital. Uhum. Eu não sabia dessa parte, eu achei que era só a família, só o paciente e a família, eu nunca tinha pensado na equipe. A gente, porque convive diariamente com o sofrimento, né, com a morte, com a dor. Eu, por exemplo, no tempo da Covid, muitos, né, técnicos, enfermeiras são mulheres. Muitas mulheres com mães, muitas mães com filhos. Então elas iam todo dia trabalhar saudáveis e podiam sair de lá contaminadas e contaminar sua família inteira. E nós estamos falando de uma época do Covid que não tinha vacina, que a taxa de morte era altíssima. Como conviver com isso, né? Eu lembro que nesse momento de pandemia, de Covid, o trabalho era muito com elas para que elas não pedissem demissão. Porque se pedisse, não tinha mão de obra para contratar. E aí, se não tinham elas, não tinham cuidado. Meu Deus. Aí era muito essa escuta, muito medo, não querendo entrar para Covid, porque até então se separou um pouco do hospital. Uhum. Então, né, saía com o rosto todo marcado, com os equipamentos. Então, eram situações com a equipe que a gente trabalhava muito junto a elas. Entendi. Tem mais uma? Existe algum caso ou situação que marcou você profundamente e mudou a forma de enxergar a vida ou a profissão? Em algum caso, deixa eu ver. Nossa, porque foram tantos. Eu acho que esse caso da criança mal formada, eu acho que me transformou muito. Aumentou muito meu desejo de ser mãe. Então, trouxe algumas perspectivas que até então não tinham vindo à tona. Acho que depois de eu ver todo aquele amor, depois, posteriormente, essa mesma mulher engravidou, teve um filho. Acho que isso me trouxe essa perspectiva e o desejo de ser mãe. Legal. Como funciona a atuação da psicologia quando o paciente está em uma fase terminal? O que é possível fazer quando não há mais cura? Geralmente a gente vai trabalhar nessa perspectiva de paliativos, né? Então, qualidade de vida frente à iminência da morte. Diminuição de dor, fazer essa escuta, às vezes desconstruir alguns medos, né? Talvez está trabalhando, pensando muito sobre um viés muito ansioso, então a gente desconstrói isso, mas é muito nesse sentido de potencializar e propiciar uma qualidade de vida nesse final. Não há tanto que se possa fazer, né? Mas trazer um conforto, um acolhimento, uma escuta mais acolhedora dentro dessa perspectiva. Acho que o trabalho é mais com a família nesse momento? Com a família, geralmente a família demanda muito. E tem famílias que não aceitam, então assim, começam a culpabilizar a própria equipe, né? Ah, ela não tá fazendo direito, ela tá vendo que ele piorou? Mas já é um caso, já que o final é esse, né? Então, a gente vai trabalhando junto. Certo. O que as pessoas mais se surpreendem ao descobrir sobre o trabalho de um psicólogo hospitalar? Eu acho que a primeira surpresa é descobrir que tem psicólogo no hospital. Eu acho assim, ah, tem? Nossa, nem sabia. Eu acho que talvez saber do número de demanda, da complexidade como um todo, né? Acho que a gente inicialmente, quando entende, tem psicólogo no hospital, ah, tá lá na salinha dele, esperando o paciente chegar. Eu nunca fui essa. Eu sempre quis estar à beira-leito. Então eu cheguei no hospital, eu já ia passando quarto em quarto. Então acho que saber um pouco dessa demanda, que tem esse profissional, acho que isso já surpreende bastante as pessoas. Depois saber o quanto que é vasto o campo, quanto que demanda. Acho que é isso. O que você diria aos estudantes de psicologia que planejam trabalhar nessa área? Vão. É muito bom. É muito magnífico. Eu acho que o hospital é tão generoso com a gente, porque dentro de um set clínico, às vezes é tão demorado a gente criar o que a gente cria em 2 dias com o paciente dentro de um hospital. E o quanto a gente vê a vida, a morte, todas as questões humanas tão inflamadas, tão sensíveis, tão ali à flor da pele. Eu acho que para a gente da psicologia, da dinâmica psíquica, o hospital é um contexto muito generoso com a gente. O paciente se abre na hora que você entra no quarto. A dor, o sofrimento faz ele tirar todas as suas barreiras e se abrir
para você de uma forma tão generosa que em 7 clínicos às vezes ia demandar meses. Então eu acho que para esses futuros psicólogos que querem ir ao hospital só vão. Eu acho que é muito generoso o campo, muito. A gente aprende muito, a gente entra muito em contato com a essência humana. Muitas das vezes, às vezes clinicamente demora muito quando a gente entra. Das suas vertentes, psicóloga hospitalar, professora e sua carreira acadêmica, qual hoje é a sua predileta? Eu acho que nenhuma delas, acho que é a Gleiciane. Jura? Fora de estudo, fora ser professora, eu gosto da Gleiciane. Gleiciane que tem família, que tem gostos, que aprende coisas novas, hobbies novos. Eu acho que essas Gleicianes complementam. A professora, também aprendo muito, a psicóloga, mas antes delas eu já era algo. E eu continuo sendo. Elas vêm para me melhorar, me aperfeiçoar, me tornar mais humana, mais generosa com a vida. Mas eu acho que o melhor delas todas sou eu. Você me surpreende a cada resposta. E às vezes a gente parte de um viés, se amanhã eu deixar de ser a psicóloga, vou perder uma pequena parte do que eu sou, mas não o que eu sou. Se eu já fui demitida em outro momento, se for, né? Não é ali a professora. Acho que é a Gleiciane, que aprende um pouquinho sendo cada uma dessas possibilidades. E a gente tá aprendendo muito com você hoje, meu Deus. Mas eu também, é bom falar, né? A gente aprende. Luciane, geralmente a gente faz um bate-bola, uma perguntinha rápida, você responde o que vier na sua cabeça, pode ser? Pode. Então vamos lá. Psicologia é? Acho que é amor hoje. Loucura. Loucura? Rasgar dinheiro. Adorei. Um livro que todo mundo deveria ler. Um livro que todo mundo deveria ler. Talvez você precise conversar com alguém. O que mais te emocionou na profissão? Eu acho que o contato com a morte, mais próxima. Um momento marcante no hospital. No hospital. Eu acho que esse parto, né? Desse feto, dessa criança. Autocuidado para você é? Eu acho se entender. Eu acho que não tem fórmula certa para o autocuidado. Talvez o autocuidado para uma pessoa é fazer a unha, ir ao salão. Outra é, às vezes, cozinhar, tomando uma cervejinha no domingo. Certo. Um sonho futuro para a psicologia. Mais democrática, mais acessível. Tá precisando, né? Uhum. Pessoas são? Incríveis. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define? Custosa. Eu acho que eu sou uma pessoa custosa. Você acha? Eu acho. Eu achei você tão aberta, tão... Acho que eu sou... Acho que os meninos sabem. Eu acho que eu gosto das coisas um pouquinho assim, meio assada. A cerâmica é cerâmica ou terapia? Cerâmica ou terapia? Eu gosto da cerâmica. Eu gosto do contato com a terra. A gente não falou disso, né? Mas você aí faz esse trabalho lindo, maravilhoso de eu cerâmicas. É uma coisa assim que te acalma. Nossa, é muito bom. A Você sua dá terapia. formato, as ideias, sim. Eu amo. Tô aprendendo ainda a tornear, né? Tô bem no início, mas eu gosto muito. Bacana. O que te relaxa mais? Eu acho que correr hoje em dia. Acho que também é fácil, faz em qualquer lugar. Acho que depois que você corre, você sente uma carga de adrenalina, assim, de endorfina, que é incrível, maravilhoso. Você acha que o perfil dos alunos vem mudando ao longo dos anos? Acho. Essa geração que está com tanto acesso à informação, agora até o chat GPT, que resolve tudo com 2 cliques no celular, ela aprende menos de uma certa forma por ter tanta informação disponível? Sim. E é nítido, claramente, academicamente, enquanto professora. A gente cria as ferramentas vão nos criando, né? Então, quando eu fiz faculdade, não existia nada disso. Quando eu era adolescente, eu ia em biblioteca,
fazer trabalho, né? O trabalho era aquelas letrinhas. Acho que hoje nem busca mais livro na biblioteca. De jeito nenhum. A leitura está muito mais escassa. Às vezes a gente dá uma prova, o aluno fala assim, mas não está no slide. Não, mas é referência de um texto. Então se lê muito menos. E isso causa implicações diretas na formação. Acho que até também trazer um pouco assim, a questão do próprio ensino EAD, né? Hoje grande parte dos cursos, isso não é uma realidade só daqui, mas uma realidade nacional, muito é complementada pelo EAD. Minha formação foi inteira presencial. Né? Na época não tinha nem essa perspectiva. Então muda-se um pouco. E eu acho que o que muda muito dessa perspectiva presencial e virtual é a mediação do professor. Você ter alguém ali para mediar, para conversar, para trazer uma dúvida, para ter alguém que faz esse conhecimento é o que é a mudança central. E o que o aluno pode fazer para não sair prejudicado nessa nova dinâmica e nesse excesso de informação? Eu acho que fazer leituras. Acho que muitas das vezes o aluno também deposita no professor quase que uma carga de 100% da responsabilidade sobre a construção do seu próprio conhecimento. O professor está ali para ser um mediador, para colaborar, para contribuir, mas a busca do conhecimento é do aluno. Olha, essa temática me instiga que, professor, leio mais o quê? Mas esse movimento de leitura, de buscar mais conhecimento, isso tem que vir do aluno. E o que a gente vê hoje é que o aluno só quer beber da fonte do professor. Isso é muito problemático, porque a gente é humano. Talvez o meu viés, eu enxergue a vida dessa forma. Você vai também ver uma profissão, entender um paciente só sobre a minha forma, através da minha forma? Procure outras formas também, leia questões diferentes, para construir um conhecimento diversificado. Acho que quando você bebe só da fonte de um professor, como ele pensa, acho que também vai te ir enrijecendo. Acho que vai te diminuindo enquanto profissional. Até quando os alunos formam, eles falam assim para mim, Gleice, você pode continuar supervisionando a gente? Eu falo assim, não, gente, procura outro. Vai ver como que o outro pensa. Talvez você vai se identificar muito mais com o outro do que comigo. Vê outras formas, vai experimentar, vai ver outro viés, como que ele conduz, como ele não conduz. Não, a gente gosta, eu sei do carinho, do afeto, mas vê outras possibilidades. Vai contribuir para você profissionalmente. Até para você entender, não, esse jeito para mim é mais adequado, não, esse jeito para mim não é. Precisa de experimentar. Então eu acho que os alunos precisam sair da zona de conforto. Para de só beber desse conhecimento que sai da boca do professor. Bebe dele, mas vai beber de outras coisas. Vai ler um livro, vai ver outro professor falando, vai assistir uma palestra. Congresso. A interação entre os alunos também é importante. Sim, eu acho que o mais gostoso da faculdade é a interação com os alunos, né? O sair depois, o discutir uma questão de prova, porque você pode, eu acho que isso também vai só florescendo conhecimento. Sua prova é textão? Sua prova é textão? Minha prova não é textão. Jura? Não tem condições. Que nem a turminha deles, eu acho que eles são mais ou menos em 80. Nossa, como é que corrige? Tá vendo como começam umas questões macros, assim? Vai dando para avaliar de certas perspectivas. Mas eu sempre gosto muito de trabalho grupais, assim. Debater as ideias. Eu acho que escola, faculdade é muito mais também sociabilidade, né? Você saber comunicar com o diferente, não só conteúdo, técnico e tudo mais, mas saber conviver com a diferença, saber debater com outro que pensa completamente oposto ao seu. Não é fácil. Não. Gleiciane, infelizmente a gente está chegando no final. Teria algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal de casa, para os seus alunos, para os seus colegas de profissão? Esse espaço está aberto para você, só olhar para essa câmera aqui. Bom, eu quero deixar um recado muito importante, que é, hoje a gente tem a Clínica Escola, na Unifenas, é porta aberta. Se porventura você está passando por um momento mais difícil, ou você sabe de alguém que está passando por um momento mais difícil, procura a clínica, você vai ter atendimento de qualidade, todos os estagiários que realizam atendimento são supervisionados. Então lá é um espaço de cuidado, de troca, de acolhimento. Então se porventura estiver precisando, não deixa, não espera um tempo chegar, vai, procura, você vai procurar e vai encontrar cuidado. Gleiciane, muito obrigada por ter aceito esse convite. Imagina, eu que agradeço. A gente aprendeu muito hoje e é algo que a gente quer aprender mais, né, Cris? Com muito certeza. Bom a conversa hoje.
o tempo é curto, eu acho que tem para muitos episódios e a gente já deixa o espaço aberto. Se você tiver algum tema que você queira estar expondo, levando conteúdo para o pessoal, está em aberto. Vamos combinar. Convite, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu, meninas? Foi muito bom, muito gostoso. É bom conversar, né? Quando a gente vai falando, vai revivendo. Muito bom. Gostei muito. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Aprendemos muito. E os nossos parceiros mandam brinde para os nossos convidados, né, Com TT? certeza. A Personalize mandou a caneca, é sua. Personalize, muito legal. obrigada. Fica em frente ao Bradesco aqui em Alfenas, bem no centro da cidade. Uma loja completa com tudo de canecas, chaveiro, camiseta, crachá, a identidade visual da sua loja. Você pode estar montando tudo ali com o pessoal da Personalize, com atendimento super rápido e eficaz. Personalize, muito obrigada. E a Potência... Falando em agilidade, né? Porque, como a Gliciane mesmo falou hoje, gente, como é que vocês conseguiram, nossos parceiros, gente? Não, é rápido. Não, são rápidos. Porque a Grazi da Potência hoje foi um raio, a gente né? mandou a foto pra ela, acho que já era quase 10, né? Sim. E a plaquinha está pronta, intacta. Grazi, muito obrigada. Grazi faz plaquinha para todos os nossos convidados. Ela é responsável pela nossa parte arte visual da farmácia, do pod. Então, tudo que vocês precisarem de quadros, etiqueta, rótulo, gente, adesivar carro, tudo eles fazem. Fica na Avenida Jovino Fernandes Salles, número 600. Grazi, um beijo. Muito obrigada por todo o carinho e agilidade. A Ninis, que a gente não tem nem o que dizer, né? Que eu tenho que levar os meninos lá quase que toda semana, porque ou é milkshake, ou é algodão doce, ou... Gente, é muita novidade na Ninis, é o tempo todo. Então lá é o ponto certo para você levar o seu filho. E não só criança, porque eu vou te falar, adulto também, né? Ai, eu adoro. Eu também amo. Obrigada, Fran. Beijo. E acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Quem que a gente tá esquecendo? A Mauri Contabilidade. Sabia que eu tô esquecendo de alguém? Gente... Contabilidade não é só na hora do leão, é durante todo o ano. Então você precisa dar entrada em nota fiscal, precificação. Se vai abrir um novo negócio, está em dúvida se o ponto que você escolheu é viável para o seu tipo de negócio, entre em contato com a Mauri Contabilidades, que eles têm um estudo que vai avaliar se ele é compatível. Porque às vezes você, no seu ponto de vista, tá achando que vai dar certo, gasta milhões para montar uma loja e não era um ponto adequado, não é um ponto que vai passar o tipo de cliente que você está precisando. Então entre em contato com a Mauri Contabilidades, que eles já fazem todo esse estudo e faz você fazer o seu investimento no lugar correto, onde vai ter realmente retorno. E pra falar nisso, né, Cris, você só não surtou, eles não são psicólogos, gente, mas a Cris só não surtou com o CNPC por conta do Mauri Contabilidade, porque eles resolvem tudo, gente, porque olha, esse CNPC tá me deixando de cabelo branco, vai vir o primeiro fio e a culpa é do CNPC. A Mauri Contabilidades, muito obrigada pela sua parceria. E se você está precisando desse serviço, gente, eles são de Paraguaçu, mas atende o Brasil inteiro. Grazi, Jesus! É o horário. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. A gente vai marcar o próximo, porque tem muito assunto pendente ainda. Sim, vamos. Gente, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Novos episódios todas as quintas-feiras, às 19 horas. Até a próxima. Tchau, tchau.